diante do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, coloco na Tua presença, meu Deus, a Tua palavra, para que não venha falar de mim, mas sim pelo poder do Teu Espírito Santo, da graça, diante do Senhor. Continua abençoando, tem falado louvor, tem falado na própria santificação, que eu só venha continuando falando conosco, meu Deus, nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus está em Salmo 63, que diz: Davi anela pela presença de Deus. E diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza, a Tua glória, como Te vi no santuário, porque a Tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvarão, assim eu Te bendirei enquanto viver. Em Teu nome levantarei as minhas mãos, a minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca Te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de Ti na minha cama, meditar em Ti nas vigílias da noite, porque Tu tens sido meu auxílio jubiloso, cantarei refugiado à sombra das Tuas asas. A minha alma Te segue de perto, a Tua destra me sustenta. Amém, igreja? A palavra de Deus diante do Senhor, que fala sobre Davi, que diz o Salmo, aqui vamos refletir nesses versículos desse Salmo, que é poderoso, e toda vez que nós temos a oportunidade de refletir no livro de Salmo, elas são cânticos, que foram escritos, inspirados em momento intenso diante de Deus. E toda vez que nós temos a oportunidade de observar na forma como o salmista se expressou, por mudar e ser influenciador pelo momento que estava ali. O Salmo 63 é um salmo que é evidentemente acerca de adoração. O salmo está escrito por Davi, que vai nos ensinar coisas importantes, e essas belas palavras que lemos aqui, que são versículos que nos mostram alguns que está disposto a adorar. A palavra de Deus diz aqui, quando Davi foi perseguido no deserto. E aqui Jesus vai dizer, nesse versículo, nos demonstra que todas as vezes que falamos sobre adoração, certamente vem na nossa mente um lugar propício, ali um ambiente que para isso não aconteça. É igualmente quando nós vaziamos diante da presença de Deus, não é propício, não é lugar diante ali. E aí Jesus, ele diz que o exemplo aqui que nós damos aqui neste lugar de propício de adoração, porque tudo na igreja tem preparação, tudo na igreja tem diante do Senhor ali de você adorar a Deus. Porque na igreja temos iluminação, temos banco, temos microfone, tem som, tem climatizador, para que o cenário ali possa adorar a Deus. E se aqui nós encontramos diante do Senhor, aqui sempre tem uma grande influência por tudo aquilo que o autor estava ali vivendo. Davi estava no deserto, porque Davi foi para o deserto e saiu de Jerusalém. E aqui por que estava fugindo? Da ira do seu filho Absalão. Então, o contexto, para que você entenda o Salmo 63, quando Davi escreve esse salmo, Davi não tem um ambiente favorável. Então não vai ter ambiente favorável para eu e você passar por prova,
por luta, por dificuldade, porque aqui a palavra de Deus diz que Davi, e esse salmo, não tem ambiente favorável para adoração. Pelo contrário, está no deserto, né, para que você possa entender ali no momento da sua vida. Davi estava velho, sofrendo ali traição, perseguição, mas é através do Salmo 63 que nós vamos aprender que dependente, através dependente estamos no deserto, seja qual for o lugar que esteja ali no deserto, através da tua adoração, Deus vai ajudar você a enfrentar. Como eu tenho dito aqui, que o louvor ele quebra trabalho, ele faz diante das nossas vidas. Às vezes nós estamos passando por deserto, mas ali quando Deus manda adorar, é ali porque ele tem que trabalhar em algo dentro de casa, dentro das nossas vidas, na presença do Senhor. E aí Jesus diz aqui para Davi, porque Davi seja ali diante do Senhor, porque através da adoração Deus vai ajudar a enfrentar esse deserto. E como isso, pastora? Tem que adorar, porque aqui diante do Senhor, através da tua adoração, ali pode mudar o cenário. Jesus pode mudar o cenário da tua vida. Talvez alguém ali que possa estar como Davi, passando por deserto, mas através da adoração que sai da tua boca, Deus faz mudar a situação, igreja. Quando a gente adoramos diante ali de casa, diante de toda a circunstância, que nós não vemos olhar o tamanho do problema e do deserto, e ali nós temos que continuar adorando, porque através da tua boca Deus vai mudar a situação. Deus vai mudar e vai viver sobrenatural de Deus. Porque tem coisas, irmão, que nós temos que adorar. Nós temos que adorar. Porque nem tudo diante do Senhor, a gente quer ver o cenário mudar. A gente tem que ter ali autoridade, como orar, mas é com orar de alma, de coração diante do Senhor. E aqui Jesus diz que quando Davi escreveu esse salmo, então, se nós observamos, ele está no deserto, teve que fugir de Jerusalém, saiu do conforto do palácio, estava no deserto sendo perseguido pelo próprio filho, e ali avançando da idade dele, mas mesmo ali, ele se pôs aqui, que o versículo de adoração a Deus. E se nós ver aqui e acreditar que aquela área que ele estava é o mesmo lugar onde Jesus suportou 40 dias, 40 noites. Por que Jesus suportou? E aqui, se nós olharmos no deserto, foi naquele deserto de Judá que Davi fugiu, a fim de escapar da ira do assassino. Mas ali, o seu filho Absalão, sem contar anteriormente, ele já havia sofrido também perseguição de Saul. Então, se nós olhar a situação do salmista, sendo perseguido pelo próprio filho, estando no deserto, largou o palácio, mas mesmo assim, ainda tinha adoração, e adorando o nome do Senhor, mesmo assim, na situação difícil, ele ali não esqueceu. Aqui está a palavra nos conhecendo a história de perseguição do seu filho. E se nós temos aqui diante do Senhor o sentido dessa palavra, mas como assim o sentido que Deus fala ali conosco e nos ensina a vencer o deserto das nossas vidas através da adoração. É adoração, porque nós sabemos que a volta de Absalão é relatada segundo Samuel 15:18. Absalão estava satisfeito, ele estava insatisfeito com a posição de Davi. E buscando o poder, começou a ganhar apoio popular, utilizando estratégia, como falar com as pessoas na porta do rei, e fazendo ali promessa. Mas nós também sabemos que ao final de tudo, Davi saiu vitorioso. Por quê? Porque tem promessa. E de Deus ninguém pode impedir.
Quando nós temos a promessa de Deus, ninguém pode impedir o que a promessa ali vai acontecer na vida dela, na vida dele. Pode se levantar quem quiser contra a vida, mas ali, se nós ver aqui diante do Senhor, aquilo que Deus prometeu para a minha vida e para a tua, vai acontecer. Porque o inimigo, querendo ou não entendendo, Davi estava adorando em meio ali no deserto. Mas se olhar ali, passou luta, passou perseguição, mas ali estava no escassez. Mas mesmo assim, Davi estando no deserto, o coração de Davi não estava no deserto, porque estava dentro do coração dele, tinha adoração. Ele confiava naquele Deus e ele sabia que Deus estava naquele deserto. Porque quando Jesus ali sofreu no deserto 40 dias, 40 noites, Jesus sabia ali que Deus, o Pai, estava com ele naquele lugar. Então é diferente, igreja, comigo e contigo. Nós estamos passando por deserto, estamos passando por dificuldade, mas a promessa de Deus será nas nossas vidas. E aqui Jesus disse que para entregar a Deus do céu, talvez aqui você esteja passando por uma luta muito grande. Talvez você tenha enfrentado um escassez, uma enfermidade. Mas isso não impede de você abrir a tua boca para adorar esse Deus. E se nós viemos adorar o nome do Senhor, a gente temos que sempre abrir a boca ao Senhor diante de Deus. Porque o ambiente é favorável. Porque o verdadeiro adorador, em qualquer circunstância, ele sempre vai adorar. Por isso que fala na palavra de Deus, nós só não podemos adorar só na dificuldade, nós temos que adorar a Deus o tempo todo. É adorar a Deus com bonança, sem bonança, diante do Senhor. Como a palavra de Deus disse, se Ele não fazer é Deus, e se Ele fazer vai continuar sendo Deus na nossa vida, diante da nossa presença. E aqui Jesus diz que perfeito para adoração diante do Senhor, até porque o ambiente não faz adorar de verdade. Porque ali Lúcifer estava no paraíso e decidiu não adorar a Deus e entregar ao engano de Adão. Adão também estava no paraíso, mas também decidiu se entregar ao engano. E se nós olhar aqui, Judas andou com milagre, presenciou o milagre de Deus, mas também decidiu se entregar ao engano, irmão. Por que tem certos lugares que Deus tira nós de ambiente? Para que nós não venhamos se contaminar, para que nós não venhamos entrar no meio dos ganadores da terra. Por isso que tem coisas que Deus permite que nós se posicionemos mesmo diante do Senhor. Porque aqui Jesus ele diz que então o ambiente não faz adorar de verdade. Mas porque senão esses homens aqui teriam decidido adorar a Deus. Mas quem é adorador de verdade depende do ambiente ou da fase que ele ali está vivendo. Assim como o salmista Davi, ele tem adoração em seus lábios, ele adora o nome do Senhor. Como dizer de Daniel, que estava dentro da cova dos leões, mas mesmo assim decidiu adorar a Deus e entregou a vitória, como se diz ali, como Sadraque, Mesaque, Abednego, que mesmo sendo jogado na fornalha, porque ali o rei queria que ele adorasse outros deuses, mas decidiram adorar a Deus, e Deus também entregou a vitória. E o que não fala aqui também, quando nós estamos em situação difícil e nós decidimos adorar, Deus muda o ambiente e o cenário. Assim como fez na vida de Paulo e de Silas, que estava preso, estava sendo açoitado, tinha tudo para ele murmurar, tinha tudo para ele questionar ali a Deus, mas decidiram adorar a Deus. E a palavra do Senhor diz
que as cadeias vieram ao chão quando eles ali começaram a adorar. Então tem poder, irmão, para mudar o ambiente de adoração. Então, se hoje, diante do Senhor, se tu não adorava, tu começa a adorar. Tu começa a adorar diante do Senhor, porque tu verás o ambiente ser mudado diante, através da tua adoração, através da tua boca aberta diante do Senhor. E aqui, se você olhar, adorar o nome do Senhor, e quando você adora, Deus já está mudando o ambiente. Deus muda o ambiente da casa. Deus muda o cenário. Deus muda o ambiente. E aqui a tua adoração, até porque você faz o que o ambiente tem uma mudança. É igualmente quando nós arrumamos uma casa, que a gente limpa, você pode ver que o ambiente muda, fica mais leve, tira o peso, tira a carga pesada de dentro da casa. Você pode entrar numa casa, às vezes está suja, você vai sentir o ambiente sujo, pesado. Por quê? Porque é o peso do inimigo que esteja trabalhando. Então, irmão, tem ambiente que quando é a mesma coisa, adoração para Deus. Quando nós adoramos em espírito e verdade diante do Senhor, tem mudança no cenário. E pode ter certeza que aqui Jesus ele diz que o adorador de verdade é assim, estando no deserto, estando no palácio, estando na mudança, nos carceiros sempre tem uma adoração para entregar a Deus. E é por isso que Davi sabia que para enfrentar aquele deserto, mesmo sendo perseguido pelo seu filho, Davi tinha uma arma poderosa em suas mãos. Qual? Que era adoração. Para vencer o deserto, pelo poder da oração, é necessário nós meditamos aqui em alguns versículos que lemos diante do Senhor. Porque Deus ali trabalhou no deserto com Davi. E se nós olharmos aqui o Salmo 1, aqui, a coisa que Davi nos ensina neste Salmo poderoso, que foi uma arma triunfante para que ele pudesse vencer o deserto, é buscar a Deus com intensidade. Está difícil na tua vida, irmão. Está passando às vezes por situação complicada na tua vida. Se identifica com a sua adoração a Deus. Se aproxima mais de Deus. Porque às vezes, irmão, quando nós passamos dificuldade diante do Senhor, é para nós ir para perto de Deus. Para nós se identificar para Deus. Diante do Senhor. A nossa adoração. E aqui Jesus diz que devemos aproximar. Porque o Salmo 63 que lemos, ali ele vai dizer, em outras palavras, diante da minha alma aqui, tem sede de ti. Então todo dia nós temos sede a Deus. Todo dia nós temos sede a Deus. E aqui Jesus ele diz que todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta, sem água, diante do Senhor. Então Davi estava enfrentando a dificuldade do deserto, escassez de água, escassez de alimento ali ele estava. E ele tinha tudo para questionar, para reclamar com Deus. Mas ele ali usa este cenário para influenciar, que aqui o Salmo poderoso, ele diz, a minha alma tem sede de ti. Então ele poderia reclamar da falta de água para beber. Ele poderia reclamar da escassez de água ali. Ele saiu do palácio, estava ali fugindo do seu filho, estava vivendo escassez, mas ele diz, é a minha alma que tem sede diante do Senhor. E ali o verbo significa um desejo intenso por algo ou alguém. E se nós ver aqui, mesmo com a luta que ele estava enfrentando, que estava demonstrando um amor por estar na presença de Deus. E quando nós passamos por luta, que nós passamos em silêncio, Deus ele está vendo até o tempo que nós podemos suportar. Ele não dá uma prova para nós que nós não podemos suportar. Ele sabe até o limite que nós podemos suportar. Mas pode ter certeza que quando chega naquele momento que ele vê que tu não murmurou, não reclamou, nenhum momento, mas adorou, guardou a palavra no teu coração diante de Deus, mostrando ali o amor, mostrando a presença de Deus,
ali e garantindo ali que busca a Deus de todo o seu coração. Se nós vermos aqui na palavra, o Senhor garante. E é por isso que ele estava buscando a Deus, com sede, dizendo: a minha alma tem sede. Porque ele sabia que a água dele era com Deus. E ele sabia que era Deus que ia dar vitória para ele, naquele deserto. Porque não tinha mais ninguém, só tinha Deus ali. Mas mesmo assim ele adorava a Deus. Por quê? Porque João 4 também, que a água que ele bebe, a água que nós bebemos, a água que ele dá, quem beber nunca mais terá sede. E aqui Jesus diz, diante desta noite: qual é a água que tu tem buscado? Qual é a água? Porque passar por esse deserto, porque Davi estava pedindo ali: a minha alma tem sede de ti. Porque a água que estava faltando ali, ele encontrasse, passaria por um tempo e matava a sede. É igual você beber essa água e daqui a pouco você tem sede de beber de novo. Mas a água de Deus, quando nós pedimos ao Senhor a nós não sentiremos sede, irmão. Porque Ele dá uma água que nós não vamos sentir. E aqui Jesus diz que nunca mais ele sentirá sede, porque Davi pediu diante de Deus. E aqui Deus ele diz que abra a tua boca, adore o nome do Senhor. Porque independente do deserto que você esteja enfrentando, é da água de Cristo que você precisa beber todos os dias. Porque a palavra que lemos aqui no versículo está imprensado que às vezes passamos por grande luta, por grande prova, que às vezes estamos enfrentando diante aqui de Deus. Mas no deserto, mas Davi deixou o problema de lado e buscou quem podia resolver. E às vezes, irmão, nós esquecemos disso, porque quando estamos na luta vem a fraqueza. E se nós não estiver ali buscando a Deus, perseverando diante do Senhor, só Ele pode resolver. E se nós não tiver ali força e falar: Senhor, eis-me aqui diante do problema, Ele não é maior do que o Senhor. E eu creio que o Senhor vai já ter entrado nisso. E aqui Jesus diz: mas Davi deixou o problema de lado, buscou quem podia resolver o problema. Ao invés dele questionar e murmurar, aqui busca quem pode resolver. Por quê? Porque o problema, Jesus tem água no meio. E aqui Jesus disse que no meio desse deserto Jesus tem socorro para mim e para você. No meio desta luta, no meio desta prova, talvez tanta gente já passou perto, você, ninguém sequer estendeu a mão, mas Jesus estende a mão dele para nós nesta noite, através dessa palavra, diante das nossas vidas. E aí, aqui Jesus diz que precisamos e temos para entregar a Deus. Davi estava ali nos ensinando a ter intensidade com Deus. Segunda, valorizar e desfrutar o amor de Deus. E aqui no versículo 13, se nós olharmos, 63, que o salmista vai dizer: o teu amor é melhor do que a minha vida. Olha o que Davi diz a Jesus: por isso meus lábios te exaltarão. Porque o salmo aqui, versículo 3, que no meio do deserto, às vezes Deus estabelece prioridade. E é no deserto que você vai demonstrar qual é a sua prioridade. Porque às vezes, irmão, tem pessoas que dão prioridade aqui no mesmo momento de fim da sua vida, que você vai revelar a qual você priorizar na tua vida. Por quê? Porque tem muita gente que prioriza muitas coisas no deserto. E se nós ver aqui, ele vai revelar o que ele prioriza na vida dele. Se ele não priorizar adorar a Deus, a primeira coisa que ele vai fazer é abandonar Cristo. Por quê? Porque não suporta a prova, não suporta a luta. Aí ele vai dar prioridade de sair da presença de Deus, de largar tudo, abandonar ali o deserto.
Mas aqui Jesus ele diz que ali a situação, mas quem é adorador de verdade, ele demonstra a sua prioridade. Porque a prioridade que ele vai botar na frente é Jesus. Porque é Jesus que vai estar ali com ele no deserto, é Deus que está no controle ali do deserto. E mesmo na luta e na prova, ele vem e adora o Senhor. Ele adora o nome do Senhor. E mesmo em meio à escassez, ele continua adorando o nome do Senhor. Por quê? Porque o próprio deserto te mostrará o que é importante ali para Davi. A mesma coisa para nós. Que Deus coloca às vezes nós no deserto para mostrar a nossa prioridade. Se nós vamos botar Deus em primeiro lugar, ou a gente vai desistir de Deus. Ou a gente vai abandonar o barco. Porque a palavra de Deus diz que Jesus ele nunca tira e sai do nosso barco. Ele sempre está no nosso barco. Às vezes é nós que colocamos a prioridade do problema que estejamos passando para deixar a Deus de lado. E aqui Jesus ele diz que o próprio deserto mostrar o que é importante para você. Porque o próprio deserto que você está enfrentando vai revelar. Por quê? Porque o importante para você são coisas materiais, só aquilo que você precisa. Porque as pessoas botam a prioridade a isso. Aí eu estou no deserto e ali vou colocar a prioridade materiais, o dinheiro na frente. Só que a palavra de Deus ele diz que eu te coloco no pouco e depois te coloco no muito. Então as pessoas priorizam muito isso na presença de Deus. As coisas materiais. E esquece de Deus. E aí é no deserto que Deus coloca nós para ver se nós vamos priorizar isso aí. Então tem coisas que nós somos provados para ver. Se nós vamos colocar bem materiais na frente. Se nós vamos colocar aquilo na frente. Porque às vezes tem pessoas que é tão apegadas a materiais que esquecem das coisas de botar a prioridade de Deus na frente. Diante do Senhor. E esquece disso. E aí, só aquilo que você precisa ver. Quando o deserto chega, você abandona tudo e vai embora. Ah, não vou mais para a igreja. Ah, eu vou abandonar esse Deus. Eu não quero mais saber de estar lá sentado, porque eu não estou vendo nada. Mas não é você que tem que ver, quem vai fazer é Deus. Você só vai ver se Ele fazer. Mas as coisas, quando nós estamos no deserto, a prioridade é Ele. Não é os bens materiais. Porque isso aí tudo Ele dá. Tudo Ele faz para nós. E aqui Jesus diz que tem prioridade naquilo que Deus que Deus tem para nós. Com emprego ou sem emprego, você tem que adorar a Deus. O nome do Senhor, quando dispersa, cheio ou vazio, você está adorando. É a mesma coisa, está com a despesa vazia, adore. Está desempregado, adore diante do Senhor. Eu falo assim, irmão, porque eu já passei dificuldade diante do Senhor. E eu nunca neguei esse Deus. Tinha dia que não tinha nada. E eu adorava do mesmo jeito, na mesma situação. E Deus ali multiplicava. Quando eu falava, Senhor, está nas tuas mãos. O meu celeiro está ali, mas só vai encher amanhã. E no outro dia eu adorar e louvar a Deus com a alegria de toda a alma e coração. E Deus agradar a igreja diante do Senhor. E aqui Jesus diz, com emprego ou sem emprego, você vai adorando o nome do Senhor. Ou com despesa cheia ou vazia, você está adorando o nome do Senhor. Com saúde ou enfermo, você está adorando o nome do Senhor. Com porta aberta ou fechada, você está adorando o Senhor. Em qualquer circunstância, você está adorando a Deus. E o nome do Senhor está sendo glorificado diante dele. E aqui ele veio aqui hoje, diante dessa palavra, que fazendo com você vencer o deserto, abrindo a tua boca para adorar a Deus. Enquanto tu adora, Deus está movendo.
O céu está ao seu favor. Aleluia. E Deus aqui ensina Davi, aqui dá no ensinamento a identificar a intimidade com Deus, valorizar e desfrutar o amor de Deus. E aqui Deus 3 diz: vencer a escassez e viver uma vida de satisfação. E olhais aqui o versículo 5: a minha alma ficará satisfeita como de rico banquete. Isso aqui, às vezes alguém está passando, às vezes pelo deserto do alimento, que às vezes não tem nada no armário. E aí está dizendo aqui, ó, e Deus, no deserto, sendo perseguido, passando por perigo, às vezes até por morte. Mas está dizendo: a minha alma ficará satisfeita como de rico banquete, porque os lábios jubilosos, a minha boca te louvará. E aqui é Jesus diz: a escassez mata. Davi estava no deserto, mas o seu coração não estava em escassez. Mas Deus, porque tem Cristo, e aqui quem é adorador de verdade, irmão, adora. Adora. Porque não tem escassez, não tem nada para empatar a gente adorar a Deus e abrir a boca e adorar esse Deus diante do Senhor. Porque a palavra de Deus, ele diz que é a palavra de vitória para quem precisa. E Deus está vindo hoje com a vitória neste lugar. Só adore. Deus sabe o que tu está passando. Deus sabe o teu gemido nesta noite. E Jesus diz: continue adorando. Continue. Se a porta está fechada, adore. Se você está passando o seu celeiro ali, adore ao Senhor. Porque é Ele que ouve o teu gemido nesta noite através dessa palavra. Ali Davi estava naquele deserto, mas ele adorou a Deus no deserto. Davi estava passando por dificuldade, mas ele sabia que ali ele não estava olhando aquele tamanho daquele problema. Ele estava olhando porque o Deus que ele adorava em espírito e em verdade. E ele sabia que Deus estava ali com ele. E ali ele não olhou ninguém para ajudar ele, ele não olhou, mas ele olhou que ele tinha sede de buscar, ele tinha sede de glorificar, ele tinha sede de adorar a Deus, porque ele sabia, se ele glorificasse o nome de Deus, ele adorasse, ele sabia que a vitória dele era certa. E se tu veio nesta noite através da tua palavra, adore esse Deus, que tu vai ver a vitória na tua casa, na tua família, no teu emprego, na tua porta de emprego, diante do Senhor. Porque a palavra de Deus é a palavra do Senhor. Porque Deus, ele ouve. Às vezes, irmão, tem doença que nós passamos diante do Senhor que não é para a morte. É Jesus que permite, é a palavra de Deus. Tem doenças que às vezes Deus permite nós passar. E aqui Jesus, ele fala que tem dificuldade, tem, que Deus chamou, aí garante a vitória. Mesmo Deus chamou você, ele tem saúde para dar para nós. E às vezes a gente pensando assim: eu estou doente, eu estou enfermo. Mas tem doença que nós temos que passar, porque maior é a vitória. Porque se nós ficar parada, nós não vai orar, nós não vai clamar a Deus. Se nós tiver tudo, tiver saúde, mas tem coisa que é Deus que permite, igreja, para o nome dele ser glorificado, para a gente se posicionar mais, para a gente santificar mais diante do Senhor. Então tem doença que é para tratar do cego, para tratar às vezes do irmão mesmo, para saber que ele é Deus. Essa é a palavra desta noite, igreja. Salva de palmas.